Bom dia, vamos partilhar novamente o Evangelho no programa Caminhando para a Luz. O nosso Evangelho de hoje, de quinta-feira, é de Lucas 5, do versículo de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genesaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para as águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se arrebentavam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que fossem ajudá-lo. Eles foram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de hoje em diante você será pescador de homem. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez o Senhor nos chama no Evangelho de hoje a abraçarmos a nossa vocação. Porque o Senhor vai dizer que a primeira vocação é o anúncio da palavra, seja por palavra, seja por testemunho. Essa vivência da palavra, o anúncio da palavra é o nosso primeiro chamado do Senhor para nós. Porque a palavra do Senhor vai nos instruir, vai nos direcionar para agirmos conforme a vontade de Deus. E também vai fazer com que anunciemos, com que ensinemos também essa palavra, seja pela expressão, por expressar, por falar, seja pelo testemunho, seja pela vivência, né? E o Senhor vai dizer que ele subia a barca e ele se sentava para ensinar a multidão. E o que o Senhor ensinava? Ele ensinava aquilo que vinha de Deus, aquilo que consta na palavra, que eu e você hoje temos acesso. Era isso que o Senhor ensinava àquela multidão. E aquela multidão atenta se espremia para ouvir o que o Senhor tinha para falar, para ouvir o que o Senhor tinha para ensinar. Esse é o nossa primeira essência, é ter essa sede de Deus, né? Porque o nosso chamado é para Deus, nós viemos de Deus e para Deus voltamos, né? Então esse é o nosso chamado, nós já nascemos com essa sede do Senhor, né? De sabermos o que queremos. Então aquela multidão se comprimia ali diante do Senhor para ouvir a palavra, o que o Senhor falava, né? E nesse momento o Senhor pede para Simão, né, vai-te ao largo, né, ou seja, se aprofunda, né, vai para mais longe. O Senhor, ele pede de nós, ele faz esse convite. Não é para ficarmos só ali, nos comprimimos para ouvir a palavra, não. O Senhor nos convida para viver essa palavra. E aí Pedro experimenta a vivência dessa palavra na providência, quando o Senhor diz a ele: joga as redes. E ele fala: mas Senhor, já pescamos a noite inteira, né, mas por obediência à tua palavra eu vou jogar. E aí ele faz a pesca milagrosa. Nós vemos aqui a função da palavra, né? E aí a gente lembra lá de Gênesis, que todas as coisas foram feitas pela palavra. O Senhor foi dizendo: faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Faça-se o dia, e o dia foi feita, né? Faça-se os animais, as florestas, os rios. Cada coisa foi sendo feita pela palavra. E aí a gente vê aqui que como Simão abraçou a palavra, obedeceu essa palavra, né, e se lançou às redes, ele teve essa pesca milagrosa. Foi tão milagrosa que ele ficou espantado. E isso acontece comigo e com você. Eu sei que, como você que está me assistindo, certamente você já tem testemunho de várias coisas, né, ou de poucas coisas pequenas que você já colocou na mão do Senhor, que para você não ia acontecer e de repente você não sabe nem como o Senhor abriu as portas e aconteceu.
Esse é o que o Senhor nos chama hoje, para ouvirmos a palavra e colocarmos em prática, fazermos como Simão fez, né? Eu já estou cansado, porque eu já trabalhei a noite toda, eu não pesquei nada, mas por obediência à tua palavra, o que tu me fala, Senhor, eu vou lançar as redes. Então, hoje a gente pode fechar o evangelho pedindo isso do Senhor. Senhor, me dá ouvidos atentos para ouvir a tua palavra e para obedecer a tua palavra, Senhor, para não ter medo. Não ter medo de fazer aquilo que tu me pede para fazer, Senhor. Se é para pescar, se é para ir para mais para o meio do rio, para sair da margem, Senhor. Que meus ouvidos estejam atentos, que eu seja obediente à tua palavra. Então podemos orar com a palavra desse jeito. Pedir do Senhor que Ele nos dê ouvidos atentos. Porque o Senhor vai nos dar uma ordem no final, como Ele deu para Pedro, né? De hoje em diante tu não serás mais pescador, né? Tu serás pescador de homem. E aí eles vão dizer que eles largaram tudo e seguiram Jesus, largaram as barcas à margem e seguiram Jesus. Então podemos fechar o evangelho dessa forma, pedindo que o Senhor nos dê ouvido atento e nos faça obediente à sua palavra, sem ter medo, sem temer. O Senhor, Ele nos diz hoje, não tenha medo. Não tenha medo de me obedecer, não tenha medo de fazer aquilo que eu peço para ser feito. Faça, acredite.